Também. Então leamos a santa palavra do Senhor, que diz assim: Mateus 25, a parábola das 10 virgens. E então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E demorou o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono e dormiram. E à meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, a nossa lâmpada se apaga. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Coisa linda, né, irmão? Levanta a tua Bíblia ou as tuas mãos e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Deus ocupa as suas mãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Coisa linda é a palavra de Deus. Coisa linda é o poder de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Irmãos e irmãs, sabemos que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Sabemos também que o Espírito Santo de Deus, ele revela a sua palavra de acordo com a nossa necessidade. Ou seja, de acordo com a necessidade da igreja. E nesta noite o Senhor revelou a sua palavra a respeito da parábola das 10 virgens. O que é parábola para você? O que é parábola para nós? Parábola significa uma comparação entre o material e o espiritual. E o Senhor fala conosco nesta noite através da parábola das 10 virgens. Quem são as virgens? Quem são as virgens? Se lermos e meditarmos a palavra de Deus, sabemos que o Senhor está falando a respeito das 10 virgens, que significa todos os crentes, todas as crentes, todas as placas denominacionais, chamado igreja, que tem os crentes, que tem as crentes. Então todas são virgens na presença do Senhor.
Mas a palavra de Deus diz aqui, irmãos e irmãs, a respeito de 10 virgens, sendo que 5 delas eram insensatas ou loucas, e 5 delas prudentes. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Você trouxe a tua lâmpada hoje? Você trouxe a tua lâmpada hoje para o culto? Porque a lâmpada é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Trouxe a tua lâmpada hoje? Trouxe a tua vasilha hoje? Para que até o final do culto a tua vasilha venha transbordar nesta noite. Porque o Senhor Jesus está aqui. E é Ele que está falando conosco aqui agora, através da sua palavra. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Você pegou a sua lâmpada e veio para o culto desta noite, certo? Você pegou a sua Bíblia, colocou embaixo do seu braço e veio para o culto desta noite. Ou seja, viemos, né? E diz a palavra de Deus que 5 eram insensatas e 5 prudentes. Glória a Deus, irmão. Sabemos, irmãos e irmãs, que mesmo dentro da igreja tem as loucas e as prudentes, ou seja, as insensatas e as prudentes. Quais são as insensatas? Quais são os insensatos? São aquelas que vêm na igreja apenas por vir, ou vêm na igreja somente por causa de revelação, somente por causa de uma cura para a sua enfermidade, ou uma resolução de problema. Claro, irmãos, claro, irmãs, que se você veio aqui nesta noite enfermo, se você veio aqui nesta noite enferma, eu tenho certeza e fé que antes do final do culto, você será curado, você será curada, porque Jesus está aqui para te curar. É a mesma coisa se você tem um problema insolúvel. O Senhor Jesus tem poder de resolver o teu problema nesta noite. Ele tem poder, irmãos e irmãs, de mudar a situação. E Ele quer mudar a situação. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz a respeito das insensatas que não saíam de dentro da igreja. Todo o culto estava na igreja, mas por estar. Criaram aquele hábito de estarem na igreja. Criaram aquele hábito de estarem na igreja. Enquanto, irmãos e irmãs, que as prudentes chegavam na igreja, prestavam culto a Deus. Ela não queria saber quem iria pregar. Ela não queria saber quem iria pregar. Ele vinha para a igreja, ela vinha para a igreja, ele vem para a igreja, ela vem para a igreja para ouvir a voz de Deus
falar com ele, falar com ela. Aleluia! Essa é a diferença dos insensatos e dos prudentes, das insensatas e das prudentes. E diz a palavra de Deus que as insensatas, ao pegarem a sua lâmpada, não levaram azeite consigo. Ou seja, quando traziam, né, a lâmpada para a igreja, porque muitas vezes a lâmpada ficava lá na casa, porque muitas vezes tanto ele quanto ela tinham vergonha de andar com a lâmpada. Mas a palavra de Deus diz que quando elas pegaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Que azeite é este que a palavra de Deus menciona? Que azeite é esse que a palavra de Deus menciona? É a unção do Espírito Santo, é a unção de Deus na vida deste homem, na vida desta mulher. Diferente das prudentes, que levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Não vinham só por causa da revelação. Não vinham só por causa de hábito de vir à igreja, mas vinham se encher da graça de Deus. Vinham se encher do Espírito Santo de Deus. Vinham agradecer a Deus pelo seu lar, pela sua família, enfim, por tudo que o Senhor Jesus tem feito para ele, por tudo que o Senhor Jesus tem feito para ela. E quando voltavam para casa, a sua vida, as suas vasilhas estavam transbordando de óleo, estavam transbordando de azeite, que é a unção de Deus, a unção do Espírito Santo na vida daquele irmão, na vida daquela irmã, que estão compenetrados, que estão buscando somente a face do Senhor. Aleluia, Jesus. E diz a palavra de Deus, irmãos, que demorou o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono e dormiram. Todas. Então a palavra de Deus não diz que vai dormir só o insensato, a insensata, o prudente ou a prudente. Todos vão dormir. Todos nós, a hora que chegarmos em nossa casa, nesta noite, não sei que hora, mas 1h nós vamos dormir. Eu creio que os prudentes e as prudentes, antes de colocar a sua cabeça no travesseiro, vai conversar com Deus. Aleluia. Vai conversar com Jesus. Aleluia. Vai agradecer pelo dia, vai agradecer pelo culto, vai agradecer, enfim, por tudo. Enquanto que os insensatos, as insensatas, não vão conversar com Deus, mas vão ficar na frente do trono do diabo, chamado televisão. Aleluia, Jesus. Vão ficar na frente do computador, deixando de conversar com Deus. Já saíram da igreja com as suas vasilhas vazias, enquanto que os prudentes e as prudentes saíram com suas vasilhas transbordando da unção de Deus. Está vendo a diferença, irmãos? Está vendo a diferença, irmãs, entre as prudentes e as insensatas? Quando as insensatas pensaram, olha, já está na hora de ir para casa, né? Daqui a pouco, a hora que acabar o culto, a gente vai para casa, mas vamos sair transbordando da graça de Deus. Enquanto que as insensatas não.
Mas diz a palavra de Deus que as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E diz a palavra de Deus que demorou o noivo a chegar e todas elas ficaram com sono e dormiram. Todos nós vamos dormir. Todos nós que estamos aqui iremos dormir. Amanhã, de manhã, estaremos indo para o nosso trabalho, isto é, se Deus quiser. Isto é, se Deus quiser. Mas a palavra de Deus diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Aí veio o noivo, sai ao seu encontro. Que noivo é este? Que noivo é este que a palavra de Deus está falando aqui nesta noite? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a qualquer momento, irmão, que a qualquer momento, irmã, virá arrebatar a sua igreja. Aleluia. Arrebatar o seu povo. Amém. Irmãos, irmãs, eu não estou aqui nesta noite pregando placa denominacional para vocês. Eu não estou aqui nesta noite pregando placa denominacional para vocês. Mas eu estou pregando a verdade da palavra de Deus para cada irmão, para cada irmã nesta noite. E nesta noite o Senhor está falando a respeito do noivo. Aleluia. Que a qualquer momento o noivo virá buscar a sua igreja. Aleluia. E ai daquelas que não estiverem preparados. Que não estiverem preparadas. Porque à meia-noite, diz a palavra de Deus, ouviu-se um grito, aí vem o noivo, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Aí elas estavam todas dormindo, né? Estavam todos dormindo. Aleluia. E com aquele grito, né, irmã? Com aquele grito, irmão, obviamente todos acordaram. E diz a palavra de Deus, então, que todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Glória a Deus. Aleluia. Então todas prepararam, levantaram-se e se prepararam para ir com o noivo. Mas diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas se apagam. Está vendo? Está vendo? Como pode fazer falta naquele dia? Como pode fazer falta naquele dia, no dia do arrebatamento da igreja, pode fazer falta, faltou o azeite na lâmpada das insensatas, dos insensatos. E quando eles acordaram, aí já era tarde, irmãos, porque deixaram de conversar com Deus antes de dormirem. Deixaram de falar com Jesus antes de dormirem. Nem se preocuparam se a sua lâmpada tinha azeite. Não se preocuparam com a sua vida espiritual na presença de Deus. Não se preocuparam com que maneira estavam trajadas. Glória a Deus. Não se preocuparam, irmãos e irmãs, em abandonar o mundo e o pecado. Não se preocuparam em abandonar a idolatria. Não se preocuparam em abandonar a vaidade e o pecado.
Só que depois da meia-noite, quando ouve-se um clamor, se ouve um grito, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens, então todos os crentes, todas as crentes, na atualidade, irão ouvir a voz de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que todos os olhos verão. Todos os olhos verão. Mas nem todos subirão. E as insensatas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas quando eles tinham a oportunidade de vir à igreja, quando elas tinham a oportunidade de vir à igreja, não vinham à igreja. E quando vinham à igreja, vinham porque somente por causa da revelação, ou por causa daquela palavra que massageasse o seu ego, orienta, alabaste, canta, alabai. Aleluia. Glória a Deus. Mas naquele dia vai fazer falta. A própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, em Amós 8, versículo 11, diz que assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão, não é sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Aleluia! E vai acontecer o que, irmãos? Que as insensatas, os insensatos vão começar a correr e todos vão vir correndo para essa igreja aqui. Eles virão correndo aqui, mas encontrarão aquela porta fechada. Encontrarão aquela porta fechada, porque eu não estarei aqui. Eu creio que o irmão não estará aqui. Eu creio que a irmã não estará aqui. Sabe por quê? Porque nós não vamos estar aqui, porque nós estaremos com o noivo lá do céu de glória. Não vai precisar nós sairmos buscar gente, emprestar gente do irmão, da irmã, não vai ser necessário, porque nós estamos vivendo a verdade da palavra de Deus, nós estamos vivendo na presença de Deus. E quando as insensatas pediram azeite emprestado, o que as prudentes falaram para elas? Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. Hoje há oportunidade, não de você comprar, mas de você adquirir este azeite. Jesus não está vendendo bênção, Jesus não está vendendo salvação nesta noite, mas Ele quer te dar salvação, Ele quer te dar bênção nesta noite. Aqui Ele não vende nada. Não vai precisar mandar você comprar. Hoje não precisa você comprar nada, hoje é tudo de graça. Ele já pagou um alto preço por você. Ele já pagou um alto preço por nós lá na cruz do Calvário. Aleluia. Ele não falou um A, mas uma coisa ele falou: queria subir ao céu, mas que um dia viria buscar a sua igreja. Está perto esse dia. Não se sabe se vai ser de manhã,
de tarde, de noite, de madrugada, mas a qualquer momento ele virá. E diz a palavra de Deus que as insensatas saíram comprar o azeite. Está vendo? E os insensatos saíram comprar o azeite. Mas nesse inteirinho de tempo, o que aconteceu? O noivo veio. Nesse inteirinho de tempo, o Senhor Jesus veio e arrebatou a sua igreja. E aqueles irmãos, aquelas irmãs, que não estavam preparados, que não levavam o Evangelho de Cristo a sério, que não levavam a doutrina do Senhor a sério, ficaram. Porque deram ouvido aos falsos pastores, deram ouvido aos falsos profetas, dizendo, pregando, que não faz mal se divorciar e casar novamente. Que não faz mal isso, que não faz mal aquilo, que não faz mal a irmã usar a calça comprida, que não faz mal a irmã cortar o seu cabelo, que não faz mal o irmão jogar um futebolzinho, que afinal de contas é esporte. Deixaram de ouvir a verdade santa da palavra de Deus e acabaram ficando. Justamente na hora que ele pensou em aceitar Jesus, na mesma hora que ela pensou em aceitar Jesus, foi tarde para eles, foi tarde para elas, porque quando eles foram, que eles pensaram de aceitar Jesus, o noivo veio e eles ficaram. Mas não é isso que vai acontecer conosco, não. Não é isso que vai acontecer conosco, não. Porque nós estamos enchendo a nossa vasilha nesta noite. Nós estamos enchendo a nossa lâmpada nesta noite, para que nós saiamos daqui nesta noite convictas, que se o Senhor vier hoje, nós estaremos com Ele na glória. Aleluia! Aleluia, meu Deus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Está vendo? Como nós temos que estar preparados? Como as irmãs têm que estar preparadas? Porque o noivo vem e vai fechar a porta. E depois que ele fechar a porta, lamento para aqueles que ficarem. Lamento para aquelas que ficarem. Porque quando elas chegaram, mais tarde, deixa eu ler novamente o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou-se o noivo e as virgens que estavam preparadas. E os virgens que estavam preparados entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Quem que fechou a porta? Quem que fechou a porta? Quem? E ele diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. Mas é a porta que ele abre, ninguém fecha. É verdade! Aleluia! Essa porta ele abriu para você, irmão. Para você, irmã, nesta noite, essa porta, ela não só está aberta, ela está escancarada para você nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! E mais tarde, chegaram as insensatas, né? Chegaram os insensatos. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo:
Senhor, eu creio que não dizendo, gritando, né? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Jesus. Irmãos, o negócio é sério. Irmãs, esta palavra é seríssima. Hoje nós estamos ouvindo a voz de Deus. E a vontade de Deus, irmãos e irmãs, é que nem eu, que nem o meu irmão, que nem a minha irmã precise bater na porta, porque a porta está aberta aqui nesta noite. Aleluia. A porta está aberta. Ele não quer que nós batamos na porta, porque a porta está aberta hoje. Mas se nós ficarmos cocheando entre dois pensamentos, amanhã poderemos começar a bater na porta. A bater na porta e gritar: Senhor, 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 abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. E ele, porém, respondeu. Quem respondeu? Quem respondeu? Em verdade vos digo que não vos conheço. Que coisa terrível. Em verdade vos digo que não vos conheço. Por que será? Aí vai começar, irmãos e irmãs, aquele homem, aquela mulher que ouviu a verdade da palavra de Deus, mas que não quis viver a verdade da palavra de Deus, vai começar a se questionar: mas eu não saía da dentro da igreja, eu ia na igreja todo dia, eu ia na igreja toda noite. Senhor, tem misericórdia. Mas a misericórdia é hoje. Porque o dia que ele fechar a porta, não haverá mais misericórdia. O dia que o Senhor Jesus fechar a porta, não haverá misericórdia. Porque ele disse para aquela virgem, em verdade, não vos conheço. Aleluia. Estavam junto com as prudentes. Estavam junto com as prudentes e acabaram ficando. Estavam dentro da igreja e acabaram ficando. Por isto que o Senhor Jesus diz na sua palavra: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.